Cruzeiro domina público e renda na Libertadores da América. O futuro de Everton Cebolinha. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Falo também sobre Robinho Júnior, que ao que parece deve deixar o peixe. E sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante sobre Everton Cebolinha, o atacante que ainda não completou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, teve um resfriado conveniente. Por que eu estou dizendo isso? Cebolinha não tem sido utilizado nas últimas partidas do Flamengo. Dessa maneira se mantém com 10 jogos no Campeonato Nacional que lhe permitem atuar por um outro rival da Série A. Você sabe, né? Um atleta que fez até 12 jogos no Brasileirão ainda pode se mudar para outro clube. Fez a 13ª partida e isso está impossibilitado. Cebolinha não disputou os 2 últimos jogos contra a Vitória e também contra o Cruzeiro e também deve ficar de fora diante do Mirassol. Um quadro gripal o impediu de treinar ao longo da semana. Cebolinha que não joga desde 26 de junho, no empate em 1-1 do Flamengo contra o São Paulo. Na oportunidade foram 13 minutos em campo. É importante registrar ainda que o Cebolinha tem hoje como seu grande problema a questão salarial. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro e para sair agora haveria necessidade de uma compensação financeira para o Fla. Pro Cebolinha talvez seja mais negócio esperar até dezembro, porque em vez de o Flamengo receber essa compensação financeira, quem ganha o dinheiro é o Cebolinha. O problema é que ele ganha R$1,5 milhão por mês hoje e o Cebolinha ainda quer uma compensação, um pagamento de luvas, que levariam esse custo para mais de R$2 milhões mensais. Temporada de 23 jogos, 3 gols e uma assistência. A pergunta que eu deixo para você: Cebolinha vale R$2 milhões por mês? Se você fosse o dirigente do seu time do coração e pudesse contratar o Cebolinha de graça, até quanto você toparia gastar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o staff de Robinho Júnior procura clubes para o atacante de 18 anos de idade. A verdade é que Robinho não consegue jogar sob o comando de Cuca, atleta que foi recentemente sondado pelo Genoa da Itália, embora sem proposta, e tem sido alvo de especulações com clubes da Série A. Paulo Brax, do Atlético, é um daqueles que demonstraram em algum momento interesse na contratação do jogador. O Robinho não sai do banco de reservas em partidas do Santos há 6 jogos. Ele só jogou 1 dos últimos 9 jogos. São 12 partidas na atual temporada. Na avaliação do Cuca, há atletas hoje mais prontos do que o Robinho. Diante desse cenário e com a necessidade de faturar dinheiro, o Santos cogita emprestar o Robinho ou até vender, dependendo da proposta. Contei para vocês que o Santos tem 2 meses de direitos de imagem atrasados, tem um transfer ban que vai custar cerca de R$20 milhões e tem seu técnico Cuca pressionando a diretoria em busca de contratações. Tudo isso em meio às disputas de Sul-Americana, de Copa do Brasil e a briga contra o rebaixamento no Brasileiro. Nesse domingo, o Santos visita o Vasco, lá em São Januário. E o Cruzeiro vai ganhar nas próximas semanas um reforço caseiro importante. Cássio voltou a treinar parcialmente com o elenco na semana passada. Você vai lembrar que 5 meses atrás o Cássio sofreu um rompimento de múltiplos ligamentos em jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. A cirurgia aconteceu em 17 de março. E agora, 5 meses depois, ele já consegue fazer algumas atividades. A expectativa é de que ele esteja à disposição do técnico Arthur Jorge a partir do mês de setembro. Tentei descobrir quando é que se projeta um retorno do atleta e a resposta que eu ouvi, abre aspas, ele vai sendo avaliado diariamente. De qualquer forma, a chance de ter o Cássio a partir de setembro já é uma baita notícia. Num primeiro momento, quando ele se machuca, a expectativa era de 8 a 9 meses de recuperação, o que faria com que o Cássio só se colocasse à disposição em 2027. E o Cruzeiro domina público e renda na Libertadores da América de 2026. 3 dos 4 maiores públicos da Libertadores desse ano são do Cruzeiro, assim como 3 das maiores rendas brutas também são da Raposa. O jogo contra o Flamengo nessa quarta-feira registrou o maior público e renda da atual edição. Foram 60.046 pagantes para uma renda bruta superior a R$5 milhões. O segundo maior público e renda é de Cruzeiro e Boca Juniors. O quarto maior público é de Cruzeiro versus Barcelona de Guayaquil. Cruzeiro tem a incrível marca de 54.706 pagantes por jogo,
com uma média bruta de arrecadação de 4 milhões de reais por partida. Gostaria que você desse uma nota de 0 a 10 para a torcida do Cruzeiro na Libertadores da América. Já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Para esse duelo contra a equipe do Corinthians, jogo que está marcado para amanhã, 7h30 da noite, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não dá nem para respirar. Foi uma partida contra o Flamengo na quarta, é outro jogo grande do futebol brasileiro neste domingo. Na outra quarta tem o duelo contra o Flamengo e é neste pique, é nesta vontade, nesta coragem também que o Cruzeiro vai fechar a preparação para esse compromisso. Deixa eu trazer aqui número, porque é interessante uma matéria do nosso Lucas Barbosa, do itatiaesporte.com.br. Há 10 jogos sem ser derrotado como visitante. O Cruzeiro tem pela frente o desafio de manter essa série positiva diante do Corinthians. É porque, nesse levantamento do nosso Lucas Barbosa, o Cruzeiro vem de uma sequência importante jogando fora de casa. Deixa eu passar os jogos aqui que o Cruzeiro não sabe o que é derrota. O Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil por 1-0 dia 7 de abril. O Cruzeiro empatou com o Goiás dia 22 de abril, 2-2. Cruzeiro venceu o Remo 1-0, jogando fora de casa dia 25 de abril. Depois empate com a Católica, fase de grupos da Copa Libertadores. Venceu o Bahia 2-1 em maio. Empatou com o Palmeiras dia 16 de maio também. Empatou com o Boca lá na Argentina. Esse jogo ele quase ganhou, hein? Nossa senhora, esse foi pouco. Foi por pouco. Venceu o Internacional 2-1 em julho. Teve a parada também para a Copa do Mundo. Teve a vitória para cima do Coritiba no dia 30 de julho e teve o empate com o Chapecoense por 0-0. Ou seja, Pedrão, desde abril o Cruzeiro não sabe o que é derrota. A última derrota foi no dia 4 de abril, quando perdeu para o São Paulo por 4-1, jogando na capital paulista. Desde então o Cruzeiro soma essa série de invencibilidade de 10 jogos e o técnico Arthur Jorge quer manter esse bom retrospecto fora de casa. Para esse compromisso tem a baixa do Kaique Kenji, o jogador está fora suspenso com o terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o Mirassol, mas tem voltas importantes. Falava nos programas da casa e pra gente relembrar aqui também no Rádio Esportes, o Fagner retorna à lateral direita, ele que tem uma história grande no Corinthians, né? Um jogador com uma bagagem, títulos, jogos importantes, assistências. O Fagner é um dos atletas de lateral com mais assistência no Corinthians, uma história muito bem construída por ele no time paulista, retorna ao Cruzeiro, ele fica à disposição, cumpriu suspensão no jogo contra o Flamengo, e outro jogador que fica à disposição é Lucas Romero. Agora, eu tô sentindo, porque ainda tem o treino de hoje, que vai ter gente sendo poupada. Vou colocar uma interrogação com Fabrício Bruno, vou colocar uma interrogação com Matheus Pereira, vou colocar uma interrogação com Caio Jorge e vou dizer que nem Rojas nem sei se joga para começar a partida. São situações, são possibilidades desse encaminhamento de time do Cruzeiro para o duelo de amanhã contra o Corinthians. Repito, tem o treino de hoje à tarde, seguido de viagem. Cruzeiro chegando por volta de 8 horas da noite em Guarulhos, onde vai ficar hospedado para esse confronto de amanhã. Corinthians lá em São Paulo, mas eu acho que o Cruzeiro tem uma boa notícia, que é o fato de que o Corinthians também está envolvido na Libertadores, o fato de que o Corinthians também precisa estar inteiro, né? Na quinta-feira o jogo contra o Rosário Central à volta. Então eu acho que esse jogo vai ser definido o resultado muito pela força do elenco, né? O que de melhor cada treinador tem à disposição no banco de reservas, porque muito provavelmente o Corinthians também vai precisar poupar um aqui, outro ali, fazer ajustes, até porque já é um Corinthians desfalcado, né? Que já não tem André no meio-campo, que já não tem o Yuri Alberto lá na frente. Então eu acho que o banco de reservas, as escolhas dos treinadores vão fazer a diferença. E neste sentido, eu acho que o Cruzeiro tem alternativas melhores do que o Corinthians tem. Então, por isso eu acredito que é possível sim o Cruzeiro buscar um bom resultado. Aqui, quando eu digo bom resultado, já estou considerando inclusive um empate, porque aí você segura um time que é um adversário direto, né? O Cruzeiro e o Corinthians separados na tabela por só um pontinho. E acho que esse jogo já vai também nos dar pistas do que vai acontecer na quarta-feira. Por exemplo, o Pancieri falava há pouco da questão do Rojas na lateral esquerda. Se o Rojas for titular no domingo contra o Corinthians, para mim é um indicativo claro de que lá na quarta-feira
quarta-feira no Maracanã, o técnico Arthur Jorge vai optar talvez pelo Vidalba, que é um cara com mais poder de marcação, já que o Cruzeiro precisa do resultado, mas sabe também que não pode sofrer um gol, por exemplo, muito cedo, jogando fora de casa, né? Tem essa questão também aí do meio-campo. O Matheus Pereira vem numa sequência muito pesada. O Gerson foi poupado recentemente naquele jogo lá contra o Mirassol, ali até por causa do horário. Será que pode haver um revezamento agora? O Matheus Pereira segura um pouquinho e aí você pode colocar o Gerson um pouco mais adiantado, né? O Matheus Henrique não vai poder jogar na quarta-feira, poderia ser esse segundo homem de meio campo nesse jogo contra o Corinthians. O próprio Romero não jogou no meio de semana, então tá mais inteiro, mas às vezes não joga a partida toda, né? Dá um espacinho aí pro Zé Lucas, que inclusive contra o Flamengo entrou muito bem, né? Nem parecia que era um garoto, parecia um veterano num jogo gigantesco de Libertadores. Então dá pra ir mexendo. Eu não sou a favor de poupar o time inteiro, de mudar os 11, até porque o Campeonato Brasileiro continua tendo um peso e uma importância muito grande para o Cruzeiro. Mas, obviamente, o técnico Arthur Jorge vai ter que dosar, não só pelo grau de importância do jogo na quarta-feira, mas porque o Cruzeiro está vivendo uma sequência de muitos jogos num intervalo muito curto, e aí esse processo aí de revezamento, de segurar um aqui, outro ali, é sempre muito importante. Deixa eu registrar também o meu beijo pra Bela, né? O beijo da tia Nath pra Bela. Tô um pouquinho mais distante, mas tô sempre de olho na Bela. Um beijo pra ela e pra Mara também. Quase do seu tamanho, Nath. Queria falar. É quase isso. Daqui a pouco nós já vamos estar aí juntas brincando, maquiando, arrumando o cabelo. Você vai ver, não demora.